Olá, meu nome é Romeu, sou professor de Geografia da rede de Taubaté. Nós vamos estar gravando umas videoaulas com as habilidades destinadas para o 9º ano, para poder fazer esse atendimento nesse momento dessa pandemia. Para o 9º ano, a gente vai estar trabalhando essa habilidade aqui, que vai envolver Carta dos Direitos Humanos, Dignidade Humana e Violação. Vendo essa habilidade, provavelmente vocês já tenham notado que a gente possa ter trabalhado essa habilidade no comecinho do ano, né? Que as aulas começaram em fevereiro, foram até 20 de março. Mas essas são habilidades dispostas para a gente estar retomando, né? Para que quando a gente volte, né, na normalidade das aulas, a gente possa ter um acervo, né? Uma quantidade grande de assuntos para poder estar discutindo, estar argumentando. Isso daqui pode estar envolvido, né? Ainda mais agora que o mundo vai estar mudado, espacialmente, historicamente. Só que pode caber muito bem naquilo que a gente vai discutir em sala. Então, para falar da Carta dos Direitos Humanos, e 9º ano, preste bastante atenção, porque vamos ter vestibulinho no fim do ano, e outros concursos para a gente poder estar tentando ingresso. Carta dos Direitos Humanos está envolvendo o que o próprio nome está dizendo, né? Direitos humanos, né? Dignidade humana, mas não violação daquilo que a gente precisa ter como referência para poder se conduzir, né? Na busca da cidadania, na busca da qualidade de vida, na busca da justiça social. Então, a Carta dos Direitos, ela surge depois de conflitos. Por que depois de conflitos? Principalmente do Primeira e Segunda Guerra Mundial, né? Houve esses dois conflitos mais emblemáticos, mais gritantes, né? No século XX. E depois das atrocidades, depois do que acabou acontecendo, né? Com relação a genocídio, extermínio, violência, né, quase que gratuita, né, nesse período, não que não aconteça ainda, né, acontece só que com outra roupa, né, do tempo. Depois de tudo isso daí se pensou em estabelecer um referencial. Logo depois da Segunda Guerra Mundial, acaba em 45, né, do século XX, o professor de História trata bem disso, foi pensado num referencial, num documento, numa formalidade de a gente se conduzir. Pô, professor, mas precisava disso, né? A vida humana não é uma coisa que a gente precisa estar salvaguardando, né? O direito da pessoa não é uma coisa que a gente tem que salvaguardar acima de tudo, né? Sim. Só que tem coisa que parece que a gente precisa ter um referencial mais forte, né? Uma formalidade. Então, esse documento, ele surge nessa intenção. Logo depois da Segunda Guerra, então, foi formalizado um documento chamado de Carta dos Direitos Humanos, né, que lá tem o direito universal dos homens, né? O primeiro artigo fala da igualdade para todos, que todo homem é igual perante todo mundo, que não pode ser visto de forma diferente, mesmo tendo um sexo, uma raça, uma religião diferenciada, né? Então isso é muito bonito. E a gente precisa estar praticando isso dessa maneira. E a gente vai recorrer na referência da carta. Então a carta, ela surge nesse contexto. A carta, ela não surge primeiro que a ONU, né, que é a idealização da ONU, porque isso já tinha sido pensado logo depois da Primeira Guerra Mundial. O que aconteceu foi um arranjo, né, diferenciado para isso aqui acontecer. Então, as grandes potências que foram vitoriosas na guerra, elas tomaram para si essa capacidade de poder estar promovendo esse regramento. É lógico que todos os países estão envolvidos, todos são ouvidos, por isso que a gente tem a Assembleia. Mas o regramento, né, a forma de se conduzir, teve uma idealização primordial, teve a primeira ideiazinha ali dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França e por aí foi. Então essa carta, ela age junto, né, com a fundação da ONU, na criação dela, na idealização dela. Professor, surgiu a carta primeiro, depois a Organização das Nações Unidas, a ONU? Não, as coisas são compartícipes, acontecem na mesma proporção. Não adianta nada você ter uma organização se você não tem regra. Não adianta a gente ter um conjunto de lei que a gente não segue, né? Ou seguir uma coisa que não está disposta, né? A escravidão, ela estava em lei prevista que era legal, né? E, portanto, mas ela era imoral. Então, nem assim, estando na legislação, pode dizer que ela seja justa, né? Então, por isso que tem que ter uma estabilização organizacional, uma organização para poder estar dizendo isso para a gente. Isso aqui existe para garantir aquilo. Isso é justo? Não é justo? É razoável? É adequado? Isso cabe à discussão na Assembleia. Por essa importância da criação de uma organização, de um órgão, né? E nesse caso foi a ONU. Beleza. Posto isso, a gente tem a carta. Da carta, o que ela... o básico, o referencial, a espinha dorsal dela é garantir dignidade humana.
Dignidade humana, em que sentido? Trabalho digno, salário digno, saúde, né? A plenitude da vida de forma digna, né? Para que não haja a exploração, para que não haja a exploração de mão de obra, por exemplo, a exploração de trabalho infantil, né? Que não haja violação de direitos das mulheres. Então, nós vivemos numa sociedade que ela é contraditória, né? Embora a gente saiba que, por exemplo, no Brasil, meio a meio, tem um pouquinho mais de 50% de mulheres, né? Um pouquinho menos de 50% de homens. Mesmo as mulheres sendo predominância na nossa sociedade, a gente precisa de um estatuto para poder saber que a gente tem que seguir determinadas condições para poder ter um convívio igual com as mulheres. Precisaria disso se a gente tivesse uma consciência? Não sei. Mas mesmo assim, a gente tem esse referencial, ele é importante, tem que ser seguido. Quem sabe, num processo nosso evolutivo, a gente não precisa tanto desses referenciais e ande com a nossa própria perna. Mas para isso acontecer, a gente vai precisar de educação, a gente vai precisar de muito discernimento, bastante. Mas a carta ela surge para salvaguardar a dignidade humana, em todos os aspectos. A pessoa ela pode escolher professar a religião que ela pretender, ela pode escolher votar em quem ela pretender, ela pode se manifestar como ela pretender, lógico que dentro de um certo regramento, não vale ofender, não vale tolir as pessoas do direito que ela tem de se expressar. Isso não, isso aqui se atenta contra a dignidade humana. A gente tem que ver que o mundo é um mundo politizado, e qualquer coisa parece intervir nessa condição. Mas, de qualquer maneira, a gente tem essa possibilidade. Então, quando a Carta do Direito Humano apareceu, ela surgiu, ela foi idealizada, foi para salvaguardar isso. Pô, professor, mas está adiantando? Está adiantando. A gente tem referenciais. Tudo isso, todas essas conquistas que a gente tem, observando localmente, no Brasil, por exemplo. Quanta lei a gente não tem que salvaguarda a nossa dignidade? A gente tem o ECA. Professor, mas o ECA, não importa, ele existe. A gente tem o direito dos idosos lá, o Estatuto dos Idosos. Funciona? Não numa plenitude, mas nós não temos. Não é importante que a gente tenha? Porque antes a gente trabalhar em cima de uma coisa que a gente tem e vamos trabalhar porque ela precisa ser melhorada do que a gente não ter nada. Então isso aqui é importante. A gente tem de onde partir. Porque todo o resto é embate. Todo o resto é luta mesmo, é conquista. Mas isso aqui são os referenciais. Então a gente tem lá o Estatuto das Cidades, a mobilidade e acessibilidade, Então, professor, mas nem todo prédio tem o que é necessário com relação à acessibilidade e mobilidade. Atenta tanto quanto a dignidade humana, dá para quantificar isso? A gente está numa busca, Então, é bom que a gente tenha referência. E da dignidade humana a gente passa para a violação. A violação é tudo aquilo que ofende, que insulta, Não é um insulto verbal, mas assim, um insulto que vai promover algum tipo de resultado, algum tipo de impacto e, nesse caso, é negativo. Não tem jeito de você falar de violação aqui sem estar falando de causar um impacto negativo com aquilo que está sendo promovido. Então, tem violação assistida no mundo inteiro? Lógico que tem. A Síria, Guerra Civil, Sudão do Sul, aquela conquista, aquela disputa que está havendo. Sudão quis repartir, só que reserva de petróleo ficou no norte, eles estão brigando até agora lá por causa disso. Foi falado de Taiwan com a China, por exemplo. Então, a gente tem muito caso de violação, de não reconhecimento, porque violação não é só bater, não é só guerrear, o descaso, o não reconhecimento também é um tipo de violação. Então, hoje a gente falou dessa habilidade nesses 3 aspectos aqui, seguindo o que rege a Carta dos Direitos, isso aqui não está no livro, Então, vocês vão pegar as atividades que estão vindo para vocês aí, pode ser que vocês tenham esse referencial do livro novo, Os professores são habilidosos para promover isso daí. Isso não está exatamente expresso no livro dessa maneira. Então, as atividades lá que tiverem menção a isso daqui, elas podem estar sendo adaptadas, através de uma leitura rápida de texto, de uma reflexão, tá bom? Só para vocês lembrarem. Mas são assuntos importantes que vão estar aparecendo ao longo das outras discussões, tá bem?